só vou reforçar aquilo que foi falado. Quem não acompanhou tudo, então talvez perca alguma coisinha, mas não tem importância, você tem como voltar e ver os vídeos. É isso que é legal da tecnologia, né? A gente poder aproveitar disso. Então, lembrar aquilo que nós tratamos. Na primeira noite, e eu terminei ontem à noite, eu quis estabelecer um ponto, que é o seguinte: cristãos, quando falam de trabalho, quando pensam em trabalho, têm dificuldades de relacionar a sua fé com a atividade profissional. Às vezes a dicotomia é absurda e é repleta de imoralidades, e às vezes a dicotomia é disfarçada. É gente séria, crente, íntegra, mas que não sabe como tornar o trabalho um reflexo daquilo que você crê. Tanto é que quando pessoas falam de fé e trabalho, via de regra, elas fazem igual as duas peças de Lego, que eu ilustrei ontem à noite. Elas conectam duas coisas em que uma não influencia a outra, continuam duas peças separadas, só estão conectadas. Fé anexada ao trabalho. E eu dei exemplos de como às vezes a gente injeta atividades espirituais dentro da atividade profissional, e aí acha que o trabalho agora finalmente ganhou sentido espiritual. Mas com isso nós não temos a fé transformando o trabalho. Por isso que eu usei outra analogia e falei que fé tinha que funcionar como fermento na massa. Quando o fermento cai na massa, a massa inteira fica impactada pela força e pela influência do fermento. Essa é uma boa analogia que nosso Salvador usou, e a Bíblia usa fermento tanto negativo quanto positivamente, para mostrar que quando o fermento cai, ele contamina, mas quando o fermento cai, ele de maneira positiva também transforma. Por isso que fermento é usado tanto para coisas pecaminosas quanto para coisas santas, tá? Então, depois de ter falado sobre dicotomia, ontem de manhã quem esteve presente começou a ver a minha exposição da cosmovisão reformada ligada ao trabalho. Eu falei de criação e falei de queda, e hoje nós vamos falar de redenção e terminar, e eu vou mencionar rapidamente algumas coisas sobre consumação que direcionam a maneira da gente entender a redenção em Cristo. Mas lembrando o que eu falei ontem, criação ajuda os desanimados a terem uma nova perspectiva de trabalho. Por quê? Porque a doutrina da criação mostra que nosso Deus é trabalhador e fez pessoas à sua imagem e semelhança para refleti-lo, inclusive no trabalho. Eu até disse que almejar um dia em que nós não trabalharemos não é um bom anseio, porque quando você aposenta, você só muda de trabalho remunerado para trabalho voluntário, mas faz parte de você trabalhar, faz parte de quem você é servir alguém, tá? Não podemos ansiar o dia em que nós estaremos no ócio, né? Na preguiça. Isso não é uma leitura bíblica de redenção, tá bom? Essa é uma leitura pagã, eu até mencionei isso, né? É uma leitura pagã de redenção. Tá? Mas nosso Deus é um Deus trabalhador, e não só é um Deus que trabalha e nos criou à sua imagem, mas a gente aprende com o início do relato da criação de que todo trabalho é digno, porque Deus faz trabalho braçal. Deus é jardineiro, Deus é oleiro, Jesus Cristo é carpinteiro, e esses foram exemplos que eu dei para mostrar que a Bíblia não faz distinção, como nós temos hoje, entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Nós sofremos essas consequências e nós valorizamos, nós damos pesos diferentes. Quer ver um exemplo de como nós damos pesos diferentes? Você pergunta para uma senhora ou para um pai, né, de algum moço, pergunta assim: então, seu filho é o quê? Eu falei: pastor, ele não quis estudar, está lá, cozinheiro. O que eu posso fazer? Queria que o menino estudasse, mas é sinônimo de fracasso. Posso fazer, está lá, fazendo o trabalho que... Quer dizer, não há honra em trabalhar. Por quê? Porque o nobre é ele ter estudado. Ter estudado é cair nas graças de uma mãe ou de um pai que sempre sonhou isso para um filho. Entenda, não é o estudar que está errado, é que a gente classifica isso como sendo mais nobre. Por quê? É mais admirável aos olhos da sociedade. Então, aí você vê como
conceito de trabalho, ele foi afetado pelo que as pessoas dizem. Tem muito a ver com os ditames da sociedade e o temor dos homens. Porque se eu chego e pergunto assim, então, seu menino está terminando o ensino médio, e aí vai fazer vestibular, vai para faculdade? Se você fala assim, não, ele não quer fazer, capaz do cara entortar o rosto assim, mesmo não quer estudar, é? Puxa vida, pena, né? Não conversou com ele assim? Ninguém olharia, quase ninguém olharia para essa situação e diria assim, ah, ele quer trabalhar? Que bom, bom para ele. Não. Por quê? Porque a ideia da sociedade atual é quanto mais educação, melhor. Repito, não é a educação que é o problema, é a idolatria que nós colocamos nessas coisas. Se alguém resolve, não, pai, não, mãe, eu não quero fazer faculdade, eu quero trabalhar, quero ganhar o meu dinheiro. Raras são as vezes em que alguém diz, que bom, menino. Raras, muito raras. Isso mostra como nós temos elevado conceito do trabalho intelectual, mas um conceito meio depreciativo do trabalho braçal. Eu falei inclusive de trabalho como serviço. Eu disse que serviço é uma palavra excelente, mas que a gente perdeu o sentido dela, não é? A gente vai emburrado segunda de manhã para o serviço. Quando as pessoas usam esse tipo de linguagem, elas esqueceram de que trabalho é serviço, e serviço tem que ser feito com alegria, senão ele perde o sentido. E falei por último sobre o lugar de descanso, a importância do descanso por causa do nosso trabalho duro. E aí a segunda parte da fala de ontem de manhã foi sobre queda. E eu disse que essa é uma parte menos enfatizada quando eu vejo pessoas ensinando acerca do conceito reformado de trabalho. Normalmente quando alguém fala assim, olha, cosmovisão reformada de trabalho, quase sempre só faz exposição de criação. Dos propósitos criativos do trabalho. Eu sei porque eu já li, já ouvi um bocadinho, então eu estou um pouquinho na frente de vocês, então eu já posso adiantar que vocês vão encontrar isso. Quase sempre. Poucas são as vezes em que expor a cosmovisão calvinista ou o conceito calvinista de trabalho envolve dizer, tem queda, o mundo é caído. O trabalho é penoso, quase infrutífero, as expectativas não podem ser irreais, você quase não acha. Hoje, graças a Deus, alguns bons livros têm saído e que corrigem essa tendência. Mas quando eu era seminarista, na época em que vocês estão agora, eu não ouvi essa leitura completa. Quase sempre era uma animação para a gente dizer, não, eu não posso olhar para o trabalho como algo desanimador, eu tenho que ser empolgado, porque trabalho é uma coisa boa. E é. Mas lembra que eu falei que criação é bom para quem está desanimado, mas queda é bom para quem é empolgado? Porque coloca as suas expectativas numa perspectiva mais realista. E mostra como o trabalho é penoso, sim. Muitas vezes quase infrutífero. E faz parte do mundo caído, do mundo quebrado, nós vivemos algumas frustrações. Então o que a gente faz em meio às frustrações? A gente corrige a nossa perspectiva e não preserva as nossas expectativas utópicas de trabalho. Então vou te dar um exemplo de qual é a diferença do cristão para o não cristão. Ambos experimentam as dificuldades da queda, mas sabe o que o não cristão faz? Ele procura cursos de maior eficiência. Por quê? Porque ele não quer mudar as expectativas do que ele pode fazer. Ele quer mudar o que ele consegue realizar. Ele quer ser mais eficiente, mais produtivo, mais. Tanto é que a gente ouve frequentemente que ser um cristão na escola ou ser um cristão no trabalho é fazer o melhor, porque Deus gosta de excelência. E isso não é a verdade total. Às vezes a gente sacrifica excelência em nome de integridade. Nem sempre ser excelente é o melhor caminho. Eu lembro uma vez eu ouvi uma frase sábia de uma moça cristã na universidade que chegou para mim e falou assim, pastor, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que às vezes a gente tem que sacrificar o 10 e se satisfazer com um 7, mas com isso fazer outras coisas que são prioridade. Eu falei, puxa vida, essa menina entendeu. Porque ela sabe que às vezes o 10 para ela era idolatria. Ela sabe disso. A gente está tão acostumado a falar de excelência, né?
E eu não estou indo contra a excelência. Mas eu quero que você perceba isso. Presta atenção. A gente normalmente louva aquele aluno da sala, e vocês sabem quem vocês são, eu não sei, então vocês podem dar risada e ficar pensando aí. Aquele aluno da sala que é o cara que quase sempre tira 9,5, 10. E às vezes a luta dele não é por tirar essa nota, ele é bom nisso. O problema é onde está o coração dele quando ele busca essas coisas. Isso é verdade. Assim como é verdade aquele de vocês que são relaxados e não procuram ser mais competentes do que são. Dá para o gasto, tá bom. Por quê? Porque você valoriza mais as coisas que você faz que atrapalham o melhor desempenho em sala de aula do que a sua responsabilidade para com o seminário. Isso é verdade. Todos vocês têm problema. Os que tiram boas notas e os que tiram más notas. Todos vocês têm problema. Tudo pecador. Farinha do mesmo saco. Tá? Farinha do mesmo saco. Vocês têm problemas. E eu tenho problemas. E nós temos que lidar com isso. Por isso que eu terminei a palavra de ontem dizendo que quando o autor, o pregador de Eclesiastes, experimenta todas aquelas frustrações resultantes de um trabalho e de uma vida debaixo do sol, como é que o livro termina? Ele termina nos dando uma perspectiva acima do sol, de olhar para a revelação de Deus, que olhos não veem. Eu disse que é isso que Paulo fez lá em Romanos 8, quando ele olha para o cativeiro da corrupção, mas ele diz, os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Deus tem reservado para nós. Quer dizer, ele sabe que o que tem que mudar quando o trabalho se torna difícil, penoso, não é a gente ser mais eficiente, fazer curso para conseguir fazer mais, porque isso é manter a expectativa errada. Mas é dizer assim, Senhor, há um limite do que eu consigo fazer. Então me ensina a ter a expectativa correta de coisas eternas, sem desconectá-las da vida aqui debaixo do sol. Criação, queda, e agora a gente vai fechar falando de redenção. Há aspectos em que essa é a parte mais bonita, porque falar da redenção em Jesus Cristo é preciosa, mas eu quero focar no que acontece quando Deus nos redime e quando nós trabalhamos à luz dessa redenção, tá? Então eu quero convidar você a ter sua Bíblia lá em Efésios 6, nós vamos ler Efésios 6 de 5 a 9 e vamos trabalhar com esse texto como base para a nossa reflexão sobre redenção. Efésios 6 diz assim, verso 5: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Ok, então, esse não é o único texto do Novo Testamento que fala de trabalho, tem outros, não só o paralelo em Colossenses, mas Paulo fala disso em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, todos esses textos têm alguma coisa a dizer sobre trabalho. Então eu não vou esgotar todo o conceito de redenção, eu quero apenas pegar esse que talvez seja o mais rico deles, talvez, se não o mais rico, um dos mais abrangentes, para a gente tratar sobre as implicações da redenção. E eu quero começar com um assunto que eu gosto muito, já tive a oportunidade de estudar e até escrever um pequeno livro sobre esse assunto, porque ele está no texto ainda que de maneira tangencial. Quero começar com o verso 6, que fala assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o seu trabalho? Essa é uma pergunta que eu já ouvi bastante, e já me perguntaram, e eu mesmo já me perguntei, e nós nos perguntamos sempre. E se eu perguntasse para você assim, qual é a vontade de Deus para o seu ministério? Se eu perguntasse para os quarto-anistas, se é que tem algum quarto-anista aqui, e perguntasse assim, então, você já sabe qual é a vontade de Deus para você no ano que vem? Qual é a vontade de Deus para você no ano que vem?
Alguns diriam assim, eu acho que eu vou ficar lá no campo onde eu estou, tal. E eu perguntasse assim, mas não tem nenhuma outra opção? Não, está surgindo um convite ali, meio ainda informe e vazio, que nem esses 1, 2, assim, é um convite meio vago, mas para ir para outra cidade. E estou vendo. Mas aí eu pergunto para você, eu aperto você e falo assim, mas qual é a vontade de Deus? Você fala, estou orando, pastor, estou orando. Aí no final desse período de oração, você decide que a vontade de Deus, você entende que a vontade de Deus é ficar na igreja onde você está. Aí eu faço uma pergunta que sempre é difícil de responder. Ir para outra cidade não agrada a Deus? Ir para outra cidade servir não agrada a Deus? Aí é claro que você vai dizer, não, pastor, não é que não agrada a Deus. Mas então por que ficar onde você está é a vontade de Deus? Por que essa pergunta sempre gera confusão? Porque a gente não faz as devidas distinções. A gente não aprende a aplicar um aspecto bom de teologia a algo tão prático como escolher campo. Presta atenção. Quando a gente estuda teologia sistemática, a vontade de Deus, ela é uma só. Mas na história da teologia, os teólogos aprenderam a fazer distinções para entender o porquê que a Bíblia usa essa palavra vontade em relação a Deus de maneiras diferentes. Por exemplo, a Bíblia fala que a vontade de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, é a vossa santificação. Por vontade aí fica claro, fica óbvio que ele está tratando daquilo que em teologia a gente chama de vontade preceptiva. São os preceitos de Deus, são as ordenanças de Deus que dirigem nossa vida. Isto é, nós devemos seguir esses mandamentos. Mas às vezes a Bíblia fala da vontade de Deus como sendo os seus planos eternos, né? Por exemplo, em Isaías fala que ninguém pode deter a sua mão, ele sempre cumpre a sua vontade, o Senhor sempre cumpre a sua vontade. Ali ele está falando de vontade, que em teologia a gente chama de vontade decretiva, isto é, diz respeito aos planos infalíveis de Deus que se cumprem na vida de todos nós, na história da humanidade e na nossa vida pessoal. Por que essa é uma distinção simples, mas muito útil para trabalho? É que a gente fala de uma e confunde com a outra. Eu fiz questão de confundir. E eu misturei as bolas quando eu fiz a pergunta: ir para o campo não agrada a Deus? Por que eu misturei as bolas? Porque a gente fala da vontade de Deus como se Deus gostasse de uma coisa e não gostasse de outra. Não é verdade. A vontade de Deus para você, que eu sei, porque está revelado nas Escrituras, é que você sirva de coração uns aos outros em amor. Essa é a vontade de Deus. Estou falando dos preceitos dele. Mas se você está se referindo, eu quero saber qual é a igreja que Deus quer que sirva, qual é a vontade dele, aí você está perguntando sobre os seus decretos. Eu tenho uma notícia para você, ele não revela. Com exceção do que já está registrado nas Escrituras, não é uma boa expectativa a gente querer saber as coisas que Deus não nos mostra. Mas normalmente quando a gente vai atrás da vontade de Deus, a gente quer saber essa. É por isso que um jovem chega para você e fala assim: então, seminarista, me ajuda, por favor, eu estou orando, eu quero saber se é faculdade A ou faculdade B, eu quero saber a vontade de Deus, porque Deus sabe que eu quero estar no centro da vontade dele. Ó, sabe usar até chavão assim bonito. O que ele está querendo falar? Ele quer saber se os planos de Deus para ele são faculdade A ou faculdade B. Mas quando ele fala esse tipo de coisa, ele quer descobrir a vontade de Deus, ou senão ele está em dúvidas quanto à profissão. Ele fala assim: minha mãe quer que eu seja engenheiro, porque ela diz que eu sou bom de exatas, mas eu não sei, eu sinto assim uma atração por humanas, mas eu também gosto de exatas, gosto de humanas. Qual é a vontade de Deus? Quando esse adolescente está perguntando isso, ele quer, eu costumo dizer que ele quer um trailerzinho do filme que vai sair ano que vem. Ele quer que Deus mostre para ele assim: então, filminho da sua vida, daqui a 5 anos você vai estar atuando na área de engenharia. Ele fala: tá bom, senhor, então é engenharia. Então. Quando a gente pede a vontade de Deus nessa área, a gente quer saber a nossa história antecipada. Deus não promete revelar isso. Essa é uma expectativa errada que os cristãos têm preservado. Essa é uma perspectiva errada. Eu posso dizer o que Deus revela,
que seja em engenharia ou em humanas, que você trabalhe com dignidade para o Senhor. Seja no campo A ou no campo B, você tem que servir ao Senhor com alegria. Isso o Senhor Deus revela. Mas não é uma boa expectativa a gente achar que Deus vai nos mostrar que uma é boa e que outra não. E por que é importante eu dizer isso? Agora eu vou aplicar para vocês seminaristas, que vocês aprendam a aplicar isso para os irmãos que vocês pastoreiam. Porque quando a gente chega na igreja, e eu conheço vários colegas que às vezes fazem isso, infelizmente, vou mostrar os pecados de pastores agora. Ele chega para uma igreja e fala assim: meus irmãos, está na hora, aí, tenho sentido, assim, Deus tem falado comigo, eu acho que está na hora de eu ir para outro campo. Se eu pudesse, se dependesse de mim, eu ficaria, mas é vontade de Deus eu ir. Pronto, acabou, Deus ficou o vilão da história. Ele se safou, a igreja chega e fala assim: puxa vida, a gente bem queria que o senhor ficasse, mas é vontade de Deus, senhor, e o que eu vou fazer contra Deus? Quer dizer, Deus é que fica, o Deus é soberano, então Deus quer que ele vá. O que eu vou fazer? Não dá para brigar com Deus. É um trunfo perfeito para usar. O trunfo é perfeito. Meus irmãos, se eu pudesse eu ficaria, Deus sabe, mas é vontade dele que eu vá. Parece piedoso. Não é. É enganoso. É tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus em vão. É colocar em Deus algo que Deus não disse. Não é verdade que não agrada a Ele você continuar servindo na igreja onde você está. Assim como é verdade que não desagrada a Ele você ir. Porque Deus colocou preceitos que valem para qualquer lugar. Então, nós podemos nos sentir direcionados a ir para um lugar e termos razões para isso? Claro que sim, mas a gente não pode culpar Deus. Eu estou indo para lá porque eu sinto que o que eu faço de forte aqui na igreja eu já fiz e está na hora de outro vir e completar o ministério que eu realizei nesses anos. Então eu entendo que está na hora de eu servir com os meus dons em outro lugar. É possível fazer isso de maneira santa? Claro que é. Mas não é verdade que é vontade de Deus você ir e não ficar. Entende? Por quê? Porque se Deus tem planos, e Ele tem, Ele não conta para você antecipadamente. Eu falo assim que quando pessoas buscam a vontade de Deus e querem se referir à vontade decretiva, eles querem saber o trailer do filme, porque eles querem evitar tropeços. Senhor, eu tenho casa A e casa B para comprar, eu não sei qual, o Senhor me dirige, me mostra qual é a sua vontade, qual a casa que eu devo ter. A pessoa que quer isso, ela quer ser livre de algum percalço, de algum problema. Está soltando aqui, né? Atrás? Obrigado. De algum percalço, de algum problema. Então, o ponto que eu quero enfatizar é que Deus não nos antecipa os percalços. Vou dar um exemplo. Você fala assim: Senhor, quero saber qual é obrigado. Saber qual é a tua vontade. Aí você ora e sente no coração que é a opção A. A opção A é você largar o seu emprego e você começar um novo negócio, porque você entende que essa é a vontade de Deus. Olha como o nosso coração é enganoso. Você tem vontade de abrir o seu próprio negócio, mas você quer que Deus confirme, então você sente aquela coisinha no coração, você fala: é Deus falando comigo. Deus está falando comigo. Tem a vontade de Deus. Aí você vai lá e abre o seu negócio. 2 anos depois, o seu negócio é um fracasso. Você fala: Senhor, eu pedi a sua vontade, eu não ouvi a sua vontade direito. Não, você ouviu o seu coração, é verdade. E não é errado abrir o seu próprio negócio, mas Deus não prometeu para você que você seria livre de tropeços. Então o desejo, muitas vezes, por trás de quem quer saber a vontade de Deus na área profissional, é que Deus dirija a um caminho tranquilo, sem tropeços, a uma igreja boa, sem problemas. Eu sinto muito, você não vai encontrar. Não, pastor, mas eu estou falando de uma igreja mais, pelo menos mais fácil assim, que dá para trabalhar, entendeu? Não aquela coisa complicada que eu enfrentei no último ministério. Quando a gente expressa esse tipo de coisa, nós estamos agindo igualzinho os nossos irmãos, as nossas ovelhas. A gente quer que Deus nos dirija por um caminho sem tropeços. Eu começo falando sobre esse assunto, porque na área profissional, na área de trabalho, há muitos equívocos ligados a essa tal de vontade de Deus. Por quê? Porque não só Deus não prometeu revelar os seus planos para a vida profissional, que seria a vontade decretiva, mas de que a sua vontade preceptiva, isto é, os seus
as suas ordenanças, os seus mandamentos, valem para qualquer tipo de trabalho e devem nos ensinar a não entender um trabalho como sendo de Deus e outro não. Inclusive, se o adolescente que está entre engenharia ou humanas, que eu dei o exemplo, chega para você e ele quer saber a vontade de Deus, ele foi direcionado erroneamente a pensar que Deus se agrada de uma e não de outra, ou que numa ele vai dar certo e na outra ele vai ser mal sucedido. Mas a verdade é que a Bíblia pode dar a ele diretrizes que valem para ambas, e ele pode passar por ambas na vida e fazer isso bem sucedidamente. Claro que sim. Por exemplo, quando eu dei o exemplo de vocação que eu falei ontem, nós estamos tão acostumados a ligar vocação com profissão, que a gente fala, como eu estava conversando com um outro aluno sobre bivocacionado, e aí eu disse assim, eu acho que bivocacionado não é uma boa expressão, porque nós somos chamados a trabalhar, a servir em conformidade com a redenção em Jesus Cristo. Por que eu disse isso? Porque senão a gente vai dar a impressão de que o cara que passou por 5 profissões diferentes, coitado, ele não sabe o que ele quer da vida. Agora que ele achou a vocação dele. Não, por quê? Porque as outras 4 ele fez em contradição à vontade de Deus? Claro que não. Se ele trabalhou como jornaleiro quando ele era adolescente, entregando jornal, se ele trabalhou lavando prato, se ele trabalhou fazendo faxina, se depois ele foi office boy, ele fez isso com dignidade, ele fez a vontade do Senhor. Claro que ele fez a vontade do Senhor. Mas é aí que a gente erra, quando a gente quer que Deus nos direcione. E agora eu vou dar por detrás das câmeras. Por que esse conceito ele é pagão? Porque é assim que os ímpios pensam. Quer ver? Vamos falar de testes vocacionais. Testes vocacionais frequentemente são uma maneira profissional de procurar direcionamento que bate com os seus sonhos, com os seus gostos, antes do que com as necessidades do próximo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que um adolescente, ou um jovem, esteja ainda tentando se encontrar, a gente usa essa expressão, né? Está tentando se encontrar, se achar profissionalmente, vai lá fazer um teste vocacional. Aí lá no teste que ele faz, ele detecta, o teste detecta que ele é uma pessoa que gosta muito de natureza, de trabalhar com a natureza, de cuidar, de organizar as coisas de tal forma que ela fique bela e limpa ao mesmo tempo, de criar coisas que vão dar às pessoas assim um senso de tranquilidade. Aí o teste vocacional detectou isso, que esse é o gosto dele, esse é o prazer dele. No final do teste vocacional está lá: você está apto ou você está inclinado a ser um arquiteto paisagista. Bonito, né? Você não conhece? É chique. Nunca dá jardineiro. Nunca dá. Mas jardineiro também gosta de natureza, limpa, deixa bonito. Mas por quê? Não é chique. Sempre dá assim, engenheiro ambiental. É chique. Nunca dá gari. Mas você precisa de gari. Você precisa de jardineiro. Mas teste vocacional não tem a ver com necessidade. Tem a ver com sonhos. Tem a ver com sonhos. Ideias que você almeja realizar. É por isso que teste vocacional sempre propõe coisa chique. Nunca profissão ralé. Isso mostra os anseios por detrás de um direcionamento profissional. Inclusive, fala-se muito de vocação como, eu quero encontrar a minha vocação, mais voltado para interesses próprios, antes do que pela ordenança divina de servir o próximo e dominar a natureza. Isso só revela como a gente é muito mais direcionado profissionalmente por gostos e prazeres do que por necessidades e serviço. Que eu deixe bem claro que não é errado a gente fazer o que a gente gosta. Eu quero repetir isso, porque senão você vai ter o conceito equivocado. Eu não quero dizer que a gente tem que fazer trabalho e tem que dizer assim, não gosto, mas eu faço porque eu amo a Deus. Não é isso, né? Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: você teria que ser direcionado não só pelo que você gosta de fazer, mas também pelo que você precisa fazer. Porque o seu e o meu coração, que são pecaminosos, nem sempre ele gosta das coisas que são as necessidades do outro.
Não pense que quem tem dom de misericórdia ama cuidar de gente fedorenta. Eu acho tão gostoso quando você entra assim no ambiente e aquele fedor assim. Claro que não. Mas o dom de misericórdia é você atender uma necessidade do outro. Quem exerce o dom de misericórdia atende às necessidades de quem está na miséria. Ele não faz porque ele gosta, porque é prazeroso. Ele faz porque é necessário. Agora, ele pode ter muita alegria em exercer o seu dom. E isso é ótimo e justo. Mas eu quero que a gente entenda que na Escritura, trabalho tem mais a ver com serviço e necessidade do próximo, antes do que ideais, sonhos. Por que eu estou falando disso? Porque Deus está mais interessado em como eu trabalho do que em que eu trabalho. Tá? A gente está mais preocupado em saber em que eu trabalho. É assim que os adolescentes e jovens que estão nessa fase de escolha profissional estão. Eles não estão querendo saber o que Deus diz sobre como trabalhar. Estão mais interessados em saber o que Deus tem planejado para ele, em que trabalhar. A grande verdade é que sendo engenheiro, sendo gari, jardineiro, qualquer uma dessas funções, cozinhando, aquele que faz em nome do Senhor Jesus Cristo e em conformidade com o Senhor Jesus Cristo, agrada ao nosso Deus. Nossas frustrações com o trabalho, semelhantes às de Eclesiastes, não são resolvidas com rotatividade profissional. Você já viu que tem gente que muda de emprego direto? Por quê? Porque ele não está satisfeito. Mas o problema é que ele colocou o coração nas coisas erradas. Ele esqueceu de queda, ele esqueceu que muitas vezes nós não temos a produtividade que a gente gostaria de ter. E ele vai mais direcionado por ideais, por sonhos e gostos antes do que por necessidade e serviço. Então é por isso que ele muda. Ele está tentando se achar. Eu ouvi uma vez um pastor que disse uma que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: você está tentando se achar, você está procurando a pessoa errada. Você tem que sempre achar o outro. Por isso que a única pessoa que você não enxerga nesse recinto é você. Que seus olhos foram feitos virados para fora, não para dentro. Você não tem que se achar. É por isso que a Bíblia não tem mandamento dizendo amarás a si mesmo. Não, ela não tem mandamento assim. Ela tem amarás a Deus e amarás o próximo. Porque você foi feito para encontrar o outro, não para se achar. Mas na tentativa de se encontrar, como as pessoas dizem, elas estão mais voltadas para aquilo que gostam de fazer. Agora, por que é importante? Eu estou apertando, porque eu queria que você pensasse no direcionamento que Paulo deu aqui nesse texto que a gente leu. Ele está escrevendo para senhores e escravos, mas vamos falar de escravos, e eu quero tirar uma lição disso. Ele está escrevendo para gente que não tem opção quanto ao que trabalhar. São escravos. Eles estão presos a uma situação em que eles não podem escolher. Não existe opção. Nós é que vivemos numa geração em que você pode optar entre uma infinidade de profissões. Lá não existe. E não pense que isso é só próprio do escravo. Isso é próprio da maior parte da história da humanidade. Os jovens que nasciam na casa de um ferreiro não tinham muita opção de trabalho. Quase que sempre eles iam fazer o que o pai fazia. Então ele ia ser ferreiro também. O filho do carpinteiro ia ser carpinteiro. O filho do sapateiro quase que sempre seria sapateiro. Em raros casos eles iam estudar, pouquíssimos, para fazer direito ou para ser padre ou coisa do tipo. Esse não era a norma, esse era a exceção. Portanto, essa ideia de escolher o que fazer, ela é mais própria do nosso tempo. A Bíblia está mais preocupada com o fazer o seu dever em conformidade com a perspectiva divina. E é nisso que eu quero focar. Por quê? Porque a Bíblia está mais ligada a deveres do que a escolhas. Está mais preocupada com vontade preceptiva do que você descobrir a vontade decretiva, que você não devia descobrir. Então é isso que eu quero que a gente foque agora e aprenda algumas coisas com o nosso texto. Primeira lição importante que eu quero destacar aqui é que o texto exige uma submissão absurda, tanto de escravos como de senhores. Uma submissão absurda. Quando eu digo absurda, é porque é uma boa palavra para falar de como ela
esse texto é chocante, tanto para a época de Paulo, quanto para a nossa época. Veja lá, a partir do versículo 5, eu vou ler o 5 até o 7, para falar de escravos. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Olha só, Paulo ordena que os servos, e a palavra aqui é escravos no original, não é? Obedeçam o seu senhor humano, segundo a carne, com temor e tremor. Essa é uma linguagem que a gente está acostumada, associada a Deus, não é? Temor do Senhor, tendo temor no sentido de respeito, reverência, admiração. Pois a Bíblia usa temor em relação a homens de uma forma lícita também. Por exemplo, é dito que Sara temia o seu marido Abraão. E as mulheres, num certo sentido, então, elas temem no sentido de ter respeito, admiração, honra, reverência. Semelhantemente, aqui diz que escravos devem ter temor dos seus senhores. Temor no sentido de admiração. Perceba que isso aqui está sendo exigido não de funcionário bem pago, está sendo exigido de escravos. É claro que eu preciso explicar que a escravidão no mundo antigo não era exatamente o retrato que nós temos de escravidão racial, né, que aconteceu no nosso país, na América do Norte, que é o que a gente ouve falar. Tá? Naqueles tempos, escravo não era necessariamente alguém de uma determinada raça, de um continente africano. Essas coisas não eram o que dominavam o mundo da época. A escravidão no mundo antigo, às vezes, era por razões financeiras. Você ficava escravo até pagar uma determinada dívida. Quando você saudasse essa dívida, então você agora estava livre. É por isso que em alguns casos Paulo até fala que se o escravo pode se livrar, que ele se livre, senão ele vai aprender a servir enquanto escravo. É importante que a gente entenda, portanto, que escravidão tinha sim maus tratos. Com certeza o texto vai falar aos senhores em relação a maus tratos, mas havia casos em que eles não eram necessariamente maltratados, mas sempre viviam em função da vontade dos seus senhores. E isso ninguém gosta, porque eles eram escravos, né? E um dúloi, ele tem que servir ao seu senhor. Aí, realizar os trabalhos menos interessantes e menos prazerosos com sinceridade de coração e de boa vontade, cara, tem que ser muito crente. Porque o texto não fala simplesmente faça, obedeça ao seu senhor. É obedeça com sinceridade de coração e de boa vontade. Está no verso 5 e no verso 7. Essa é uma das coisas mais difíceis a gente conseguir de alguém. Eu não sei quantos de vocês aqui têm criança, filhos, ainda na infância. Mas se você tem, você vai concordar com o que eu vou falar agora. Uma das coisas mais difíceis que a gente tenta conseguir de uma criança, não é só obediência, mas é obediência de boa vontade. Porque às vezes eles fazem um bico. Eles fazem, mas disposição zero, né? Por isso que o alvo maior e mais desafiador não é fazê-lo obedecer, porque às vezes ele obedece por medo. Se não fizer, você vai ser disciplinado, aí faz. Você não conseguiu o alvo maior. O alvo maior é conseguir com que eles obedeçam de coração, com sinceridade de coração e de boa vontade. E é difícil chegar no coração da criança. Agora você imagina o escravo servindo o seu senhor, que aí não tem relação pai e filho, não tem o amor de pai e filho envolvido, e servir com sinceridade de coração, e fazendo os trabalhos mais assim, horríveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque o escravo não fazia, eu não passo, tá? Eu só cozinho, não tem essa. Escravo não escolhe o que fazer, escravo não escolhe o que fazer, né? Você tem que cortar a unha do pé do seu senhor, você vai lá cortar a unha do pé do seu senhor. Por favor, eu sou que limpa a casa, não vou fazer isso. Ele é escravo. Se o senhor dele pediu para ele catar manga no vizinho,
ele se via sempre numa situação em ter que fazer a vontade do seu Senhor. E perceba que o texto não está falando para fazer o que é imoral, mas ele está dizendo que o seu Senhor manda, faça como para o Senhor, isto é, sem receios, faça com sinceridade de coração, de boa vontade. Essa é uma submissão absurda, mas se você pensa que só isso é difícil, o que Paulo pede dos senhores também é absurdo, principalmente para o mundo antigo, em que escravos tinham os seus deveres, mas os códigos éticos não retribuíam os deveres da parte autoritativa. Por exemplo, em códigos antigos de ética que falavam de conduta familiar, sempre tinha o que a mulher deve fazer para o seu marido, mas não o que o marido tem que fazer em relação à sua mulher. Era pecaminosamente machista e abusivo na autoridade. E a gente percebe isso, os estudiosos percebem isso, que só a Escritura é que exige da esposa submissão, e a maioria das mulheres sente que isso é difícil, mas aí exige do marido amar como Cristo amou a igreja. E você fala, pronto, acabou com o cara. Quando eu prego na igreja sobre marido e mulher, os maridos já chegam para mim e falam, pastor, o senhor bate demais na gente, pastor. Porque primeiro eu falo das exigências que Deus traz à mulher, mas Deus traz exigências impressionantemente difíceis para o marido, e é verdade dos senhores também. Veja por que é verdade dos senhores. O texto do verso 9 começa assim: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. O que é esse de igual modo? Significa que a mesma reverência, o mesmo respeito, a mesma honra que os seus escravos demonstraram para com vocês, demonstrem para com eles. Seria escravo, alguns antigos diriam. Seria escravo. Não, retribua com a mesma honra que eles, o mesmo decoro para com escravos. Isso era completamente estranho aos ouvidos de gente em tempos antigos. No entanto, a Escritura exige isso. Eles não poderiam utilizar as ameaças para aumentar a produtividade. Olha o verso 9, fala assim: deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Por que deixando as ameaças? Porque a ameaça acelera a produtividade. O escravo quer fazer? Então você vai ver. Então ele faz. A ameaça sempre é um jeito de você extorquir tudo que você quer. E Paulo sabia que isso acontecia com frequência por parte de senhores. Então ele fala, não, você não está tratando com cachorro, você está tratando com gente feita à imagem e semelhança de Deus. Trate-os de igual modo, isto é, tenham honra e temor e respeito para com eles. Então, Paulo está exigindo uma submissão absurda, tanto de escravos como de senhores. Agora, a parte mais interessante disso tudo: o que faz com que escravos se submetam aos seus senhores com tamanha submissão? O que faz com que donos de escravos tratem seus subordinados com tanto respeito quanto que escravos devem ter para com seus senhores? O que pode fazê-los agir dessa forma, cumprir essa submissão absurda? O Evangelho de Cristo Jesus. E é aí que eu quero que você entenda o conceito de redenção. Por que Paulo fala desse jeito? Ele está escrevendo para uma igreja que foi remida por um Senhor que se fez servo. E o Evangelho de Cristo Jesus é a força propulsora por detrás desse tipo de submissão. O Evangelho redime pessoas e transforma pessoas dentro da sociedade de tal forma que a sociedade sofre efeitos dessa transformação. Mas agora eu preciso fazer um adendo importante, muito importante. E é aqui que eu vou falar um pouquinho de consumação. Quando eu ensino Cosmovisão, nos contextos em que eu estou, tanto no Andrew Jumper, como no seminário, ou em alguma igreja que eu falo, eu sempre digo que o tripé famoso entre reformados, criação, queda e redenção, pode ser útil, contanto que redenção tenha um bom entendimento do já e do ainda não.
É por isso que eu gosto, por efeitos didáticos, de acrescentar um quarto pé nesse banquinho, que é o de consumação. Por quê? Consumação nos dá um entendimento equilibrado de redenção. O que eu tenho visto em vários livros de cosmovisão que eu gosto é falhar nessa área. Isto é ter tão confusa a ideia do que Deus redime e do que Ele não redime, que cria uma empolgação muito grande por parte das pessoas do que a igreja vai fazer em nome de Jesus. Tanto é que uma expressão que você ouve constantemente da pena de autores reformados é que nós precisamos parar com essa coisa de salvar almas e redimir cultura. Mas tem uma coisa que os meus colegas reformados têm esquecido de enxergar, ao meu ver. É que a história que Deus conta no Novo Testamento do que já acontece e ainda vai acontecer, impede com que cultura seja definitivamente redimida. Eu, inclusive, evito a linguagem redenção de cultura, porque redenção na Bíblia sempre é definitiva e progressiva. Ela vai de algo que já é verdadeiro para algo que é plenamente verdadeiro. E cultura se corrompe de novo. As coisas ao nosso redor se corrompem porque os homens são contrários a Deus. A Escritura fala de apostasia, fala de abandono da fé, fala de homens que nos últimos tempos não ouviriam as coisas que o apóstolo Paulo está pregando. Ele treina Timóteo a entender que os desafios iriam continuar acontecendo. É por isso que quando eu ensino meus alunos sobre cosmovisão, eu digo assim, cuidado com a expressão redenção. Eu prefiro você usar uma linguagem boa, histórica e até bíblica. Fale de reforma. Porque no mundo caído, reforma tem efeito limitado. Passado algum tempo, você tem que reformar de novo. Passado outro tempo, você tem que reformar de novo. Nenhuma situação de avivamento genuíno no passado trouxe mudança perene na sociedade. Jonathan Edwards vivia reclamando da tristeza que ele tinha das pessoas ao seu redor, depois de experimentarem o grande despertamento, voltarem a práticas antigas. E da sociedade voltar a se deteriorar. Por quê? Porque esse tipo de linguagem de que nós vamos redimir a cultura, às vezes perde de vista que nesse mundo mau, com os efeitos de queda, apodrecendo, nós somos sal da terra apenas. E por que eu gosto de usar essa linguagem? De Jesus. Porque sal da terra retarda o apodrecimento da carne, mas ele não torna a carne podre em carne boa. Entendeu? Por isso que você foi colocado na sociedade. É por isso que você é uma semente em determinado local. Porque Deus dá a você a graça de retardar, às vezes, o apodrecimento moral do ambiente em que você está. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 7 que a mulher que é cristã num lar que não é cristão, ela santifica o seu lar. Não está falando de redenção. A sequência do texto mostra que Paulo fala assim, como é que nós sabemos se o seu marido será redimido? Não está falando de redenção. Está falando de santificar. E santificar aqui é ter um efeito que produz mudanças limitadas, em termos de tempo e eficiência. E por que eu quero fazer esse adendo? Porque esse texto me leva a isso. Paulo não prega, por exemplo, escravos, produzir abolição. Essa é uma das coisas mais difíceis do Novo Testamento, quando estudiosos tratam de escravidão. Porque o Novo Testamento não propõe isso explicitamente. Aí eu vejo comentaristas dizendo assim, não, mas aqui está o pavio que finalmente culminou em Wilberforce. E a abolição da escravatura. Mas Paulo em nenhum momento diga, produz a revolução social. Inclusive, eu quero que você veja comigo 1 Coríntios 7, a partir do versículo 17, como é que Paulo trata, no caso lá de esposa e marido, mas tem uma aplicação interessante. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 17, ele fala assim, a partir do 17, tá? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado enquanto estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, a circuncisão também nada é, mas
A circuncisão, nada é, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Esse é o texto que Lutero traduziu por Beruf, que eu falei ontem, de onde vem a ideia de vocação que alguns reformadores trabalhavam. Mas essa tradução e essa diferenciação, ela é questionada por muitos comentaristas, e eu acho que esse questionamento é bom, faz a gente pensar sobre o devido uso da palavra vocação. Aí o texto continua, verso 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado do Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permanece diante de Deus naquilo que foi chamado. Você percebe o que Paulo está falando? Ele não está dizendo assim, escravo, procure a sua liberdade. Ele fala, se você tiver oportunidade, ótimo. Mas se não sirva enquanto escravo, você não é mais escravo de homem, você é escravo do Senhor. E aí, inclusive, faz um jogo muito bonito. Ele fala assim, se você é escravo, você já é liberto no Senhor. E se você é livre, você é escravo de Jesus. Para mostrar a igualdade perante o Senhor Deus. Mas eu quero que você entenda que quando Paulo escreve para senhores e escravos em Efésios 6, ele não está propondo uma destruição de estruturas, uma revolução social. Ele propõe, então agora preste atenção. Ele propõe mudanças internas à estrutura social, um novo espírito que causaria tremendo impacto. E uma das melhores evidências disso é a epístola de Filemão, a Filemão. A epístola de Paulo a Filemão, ele não manda Onésimo de volta e diz assim, Filemão, agora ele não é mais escravo, hein? Dá uma casinha para ele aí, um dinheirinho para ele começar na vida. Não. Não é assim que Paulo escreve a carta a Filemão. Só que ele diz, recebe-o de volta, mas agora você vai receber com um tratamento diferenciado. Agora você não vai tratá-lo do jeito que você tratou antes. E nem você vai exigir dele pagamento pelo dano que ele te causou. Se você quiser exigir de alguém, você exige, mas você lembra que você deve a mim também, hein? Ele falou para Filemão, você lembra que você deve a mim? Em outras palavras, cuide antes de exigir dele o mal que ele te causou. Por que Paulo está ensinando isso para Filemão? Porque ele quer que Filemão entenda que ele continua senhor e Onésimo continua escravo, mas a mudança produzida na vida de cada um faz com que a estrutura sinta os efeitos disso. Ela não é abolida, ela é modificada de dentro para fora. É por isso que quando eu falo de redenção, eu gosto de falar de redenção de pessoas. Deus redime pessoas, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Os redime e restaura pessoas. E pessoas mudam estruturas, isto é, de alguma forma impactam. Então, eu estou dizendo isso para que a gente tenha um entendimento do que é trabalhar de forma redimida. Redimir não é causar revolução social, como eu estou falando, mas é entender como mudança de ótica, de cosmovisão, impacta a forma como você trabalha. Inclusive, uma das coisas que Paulo vai falar para mudar a ótica deles é apresentar-lhes um novo patrão. Não é? Para os escravos ele fala assim, olha lá, voltando em Efésios, para os escravos ele fala, vocês sirvam como a Cristo, no final do verso 6. Sirvam, tenham temor e tremor como a Cristo. E no verso 6, no 5, perdão. E no verso 6 ele fala, como servos de Cristo. Então eles são servos de Cristo, escravos de Cristo. Seu patrão não é esse senhor humano, é Cristo. Por outro lado, no verso 9 ele fala para os senhores. E ele fala o quê? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, se referindo a Deus, tanto deles como vós, está nos céus. Você tem um outro patrão, um outro Senhor, que é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, é importante você entender como esse conceito de que Deus é o nosso patrão, tanto enobrece o trabalho, como coloca o trabalho em seu devido lugar. Presta atenção, por que enobrece? Porque escravos que aparentemente fazem coisas inúteis, trabalham e servem a Cristo Jesus, isso enobrece o trabalho. Mas também coloca o trabalho no seu devido lugar, isto é, não exige de trabalho uma realização, uma satisfação, um sucesso que o trabalho não pode dar. Ele é só serviço a Deus. Então Paulo coloca um verdadeiro patrão em cena para colocar expectativas no devido lugar. Em outras palavras, a grande pergunta é, para quem você trabalha?
Isso impacta a nossa expectativa em relação ao trabalho. Eu quero terminar apresentando as mudanças que Paulo propõe aqui, resumindo de 3 maneiras. Paulo propõe 3 mudanças, ao meu ver aqui. Mudança de perspectiva, isto é, ele está propondo aqui uma nova cosmovisão para senhores e escravos. E toda transformação começa com uma mudança de mente. Por isso que nossa proposta nessa semana teológica foi falar de cosmovisão aplicada a trabalho. Mas lembra que eu disse no começo? Eu não tenho expectativas ideais ou utópicas de que depois que eu falar isso tudo, vocês vão sair daqui e vão transformar a IPT. Porque cosmovisão é uma coisa cuja mudança frequentemente é lenta. Precisa haver processamento. Leva um tempo para essas coisas encaixarem, a gente entender várias implicações dessa cosmovisão. Mas ela começa com isso. Mudanças, toda transformação começa com mudança de mente. Lembra? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Segunda mudança, mudança de postura. Primeiro mudança de perspectiva, depois mudança de postura. Para mudar a postura tem que mudar a perspectiva, senão você mexe no comportamento e não mexe no coração. Falei muito rápido, vou repetir. Para mudar postura do jeito que a Escritura pede, você tem que mudar a perspectiva. Senão você só mexeu no comportamento, mexeu no coração. Deixa eu explicar. Você está aconselhando alguém, e esse alguém tem problemas com qualquer pecado que seja. Se você dá uma dica prática, ela não é ruim, mas dica prática mexe em comportamento. Se você não tratar do coração, ele vai achar um jeito de pecar de outra forma. Então, o que seria uma dica prática? Você chegar para uma pessoa consumista e dizer assim: você precisa cortar os seus cartões de crédito. Isso aí qualquer programa de televisão pode dar. Isso é dica prática. Qual é o problema desse behaviorismo? É que ele mexe no comportamento, ele não mexe no coração. Então, primeiro tem mudança de perspectiva, depois mudança de postura. A ordem sempre é assim. Porque não adianta, você pode podar esta ou aquela tentativa de pecado, não são dicas necessariamente ruins, improdutivas, mas para ter mudança de postura genuína, você tem que mudar o coração. Você tem que mexer no interior. Então, trabalhar bem não é só trabalhar enquanto vigiado. Presta atenção. O texto fala aqui, ó. Eu gosto dessa palavra. Oftalmoduleia. Oftalmoduleia. Quer dizer, servir aos olhos de alguém. Tá? Esse duleia é o servir aos olhos, né? De onde a gente tira oftalmologista. Então, quando ele fala lá no versículo 6, não servindo à vista, é essa palavra no grego. A ideia é, não sirva enquanto alguém está de olho, está olhando. E essa é a mudança de postura. Mas como é que você só muda a postura? Como é que você mexe na postura de maneira cristã? Presta atenção, o ímpio também trabalha duro quando o patrão está olhando. A gente tem até um provérbio: o boi engorda. O olho do dono está lá, o boi come. O supervisor está lá no setor, o cara está trabalhando, parece até um cara assim, trabalhador. Aí o supervisor sai, ele... Paulo falou assim: escravos, não sirvam só à vista do seu Senhor. Mas lembra, mudança de postura cristã só acontece quando a mudança de perspectiva é presente. Eles tinham que servir não só à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, isto é, o prazer deles é renovado. Fazer a vontade de Deus é servir. Então lembra que eu falei? Você está procurando a vontade de Deus profissionalmente falando? Fazer a vontade de Deus é servir ao Senhor. Servir pessoas, não por elas somente, mas primordialmente, tendo a Cristo como nosso patrão. E por último, falei de mudança de perspectiva, mudança de postura, mudança de pagamento, é a terceira. Mudança de pagamento, e Paulo fala disso. Eu acho isso tão bonito. Ele fala no versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O que ele está dizendo é o seguinte: não reclame do seu pagamento.
O que você faz aqui na terra tem consequências na vida por vir? Mateus 25 fala que sim. Deus recompensa aqueles que o buscam, Ele é galardoador daqueles que o buscam? Sim. Então eu e você nunca somos mal remunerados. Só que a remuneração vem depois. O que Paulo está falando para encorajar escravos? Ele está dizendo assim, olha, não trabalhe por aquilo que a traça e a ferrugem corroem. Você tem que mudar a sua perspectiva, mudar a sua postura e entender que Deus mudou o seu pagamento. Esse não pode ser o estímulo. Lembra que a gente falou na primeira noite? Que as pessoas trabalham por sucesso, tanto financeiro quanto de prestígio. Entenda que essas 3 mudanças correspondem a trabalhar como remido. E eu quero terminar com uma parte que eu sempre mais gosto, é a mais bonita. E eu vou só falar um pouquinho sobre ela e eu vou encerrar com oração. Por que tudo isso faz sentido? Porque nós temos, eu vou repetir o que eu falei no meio, mas agora faz mais sentido. Nós temos um Senhor que se fez servo. Filipenses 2, bela e famosa passagem. Deus ordena tamanha submissão, porque o seu filho, sendo Senhor, se fez servo. Sua obediência lhe custou o mais alto dos preços. Sua motivação foi a recompensa vinda do Pai. Mudança de perspectiva, mudança de postura, mudança de pagamento. Inclusive em Hebreus 12:2 fala que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A proposta de Jesus Cristo é seguir a sua vocação, lembra? Eu falei de vocação, Cristo foi chamado pelo Pai para cumprir a missão. Ele foi o verdadeiro cumpridor da vocação dele, porque ele tinha o alvo correto. Ele tinha a recompensa do Pai. E é por isso que o Salvador não só é o nosso... Eu tenho aprendido sobre isso. Jesus Cristo é o nosso poder, isto é, Ele é quem nos capacita a fazer o que é correto, e Ele é o nosso padrão. Por isso que o texto de Filipenses 2, ao meu ver, pode e deve ser complementado com João 13. João 13 é a história em que Jesus lava os pés dos discípulos, porque Ele ensina que amar o próximo significa rebaixar-se para servir. Lembra, essa servilidade não nos torna pequenos. Jesus diz que é isso que torna alguém grande no reino dos céus. Então preste atenção, eu vou terminar com isso. Quando você ensinar sobre trabalho, quando você ensinar sobre esses assuntos que a gente está tratando aqui, não apresente só o padrão bíblico, apresente também o poder que vem do Senhor. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque às vezes as nossas pregações são muito moralistas. A gente apresenta o modelo, o padrão. E a gente se esquece de que pregar ética sem o Evangelho é que nem carro sem motor. Não funciona. Por isso que eu tenho aprendido como é gostoso a gente ensinar as cartas de Paulo, por exemplo, como essa, falando dos imperativos sem nunca se esquecer dos indicativos. Como é gostoso você ensinar os imperativos que Paulo traz no final da carta aos Efésios, tendo em vista Efésios 1, 2, 3 e todos aqueles belos indicativos da obra de Cristo por nós. Cristo, portanto, não é só o seu padrão, Ele é o poder de Deus para você andar em novidade de vida. Eu queria que isso ficasse claro, porque sem o Evangelho, tudo que eu estou dizendo aqui é uma boa palestra, mas ela corre o risco de ser moralista. Ela só é possível porque Jesus não só muda a nossa ótica, Ele é o poder dentro do nosso ser. Ele é o motor do nosso carro. Ele é que me faz andar como Ele andou. Vamos orar. Senhor Deus, não há outro igual a Ti. E no entanto, o Teu Filho, sendo Senhor, se fez servo, para nos ensinar que ser grande no reino dos céus é estar disposto a servir. Pedimos que nossa ótica, nossa cosmovisão, nossa perspectiva de trabalho mude à luz daquilo que foi falado nesses dias. Dá aos meus irmãos e irmãs, Senhor, um entendimento mais bíblico dessas coisas. E ajuda-me também
a crescer no entendimento desses assuntos. Eu sei que há muito o que caminhar nessa área. Nós estamos começando. Dá-nos desejo de conversar uns com os outros e amadurecer algumas dessas ideias. E depois disso tudo, Senhor, nunca nos esquecermos que nós não estamos apenas ensinando o caminho das pedras. O Senhor não é só o nosso padrão. O Senhor é o poder que nos capacita a andar em novidade de vida. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.